A paz, meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Eu hoje gostaria de falar com vocês sobre o tema da ansiedade e sobre as coisas que Deus tem falado comigo com relação a isso nesses dias, né? Eu acabei de fazer aniversário há pouco tempo, na verdade faz 2 meses que eu fiz aniversário, e eu acredito que para todas as pessoas isso é uma realidade, principalmente para quem já é jovem, para quem já passou de uma certa idade, adolescentes também, mas jovens um pouco mais, que a gente fica pensando, caramba, o tempo está passando e eu às vezes não conquistei as coisas que eu gostaria de conquistar. E talvez você seja esse tipo de pessoa. Talvez você seja uma pessoa que olhe para sua vida e pense que Deus te abandonou porque as suas circunstâncias não mudaram. Você está cheio de problemas. Você às vezes tem alguma dívida. Você às vezes tem algum objetivo que você gostaria de cumprir e nunca conseguiu cumprir. E a gente fica com essa expectativa de que as coisas sejam diferentes para a gente, né? É claro que a gente sabe que cumprir objetivos é difícil, que é difícil alcançar coisas grandes na vida, mas a gente fica na expectativa de conseguir, muitas vezes a gente não consegue. E a gente fica com esse medo com relação também ao nosso futuro, porque a gente pensa assim, nossa, se eu estou cheio de problema agora, se eu olho para minha vida eu não encontro tantas soluções assim, como será que vai ser meu futuro? Será que eu tenho um futuro? Será que eu tenho um destino reservado para mim? Ou será que Deus esqueceu de mim? Porque eu vejo o Senhor abençoando tantos meus irmãos na igreja, eu vejo Deus abençoando até outras pessoas, às vezes até pessoas que não são cristãs estão sendo mais abençoadas do que eu. E será que o Senhor esqueceu de mim? Mas não é isso. Deus cuida de todas as coisas. E Ele quer falar nessa tarde que Ele não esqueceu de você. Na verdade, Deus nunca se esquece de nenhum dos seus filhos. A palavra do Senhor, ela é muito enfática quando ela fala que o Senhor tem planos para nós, planos para cuidar de nós e nos dar um destino, um futuro seguro. E muito mais do que um futuro seguro, mas um futuro de conquistas, porque a palavra nos chama de filhos de do Altíssimo, reis e sacerdotes. Eu quero ler com vocês 1 Pedro 5:7, rapidamente. E a palavra do Senhor diz assim, em 1 Pedro 5:7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Isso aqui o apóstolo Pedro estava falando, não era só para algumas pessoas específicas, mas sim para toda a igreja. Porque ele sabia que isso é uma coisa a qual todos os cristãos passam. A ansiedade, as preocupações e dificuldades com relação ao futuro, principalmente com relação à juventude. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas Pedro, de todos os apóstolos, ele era o mais velho. Inclusive, pelo que a Bíblia fala, o que deixa entender, ele era o único apóstolo que era até casado. Os outros apóstolos eram provavelmente bem mais novos que ele. Mas ele compreendia, como ninguém, assim como os outros apóstolos também, que passaram por vários problemas na Bíblia, né? Muitas dificuldades. Na pregação mesmo da palavra do Senhor, ele entendia o problema da ansiedade. Tanto quanto eu, tanto quanto você. E ele fala, lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Ele tem cuidado de vocês. Então, meu irmão, o que eu tenho para falar com você nessa hora é cuidado com o problema da incredulidade. Porque não existe, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para aquilo que todos os grandes heróis da Bíblia, todos aqueles que alcançaram grandes coisas no Senhor, que todas as pessoas fizeram foi persistir. Essa foi a diferença deles. Todos aqueles que alcançaram as promessas de Deus para a vida deles, essas pessoas receberam porque creram. Creram até o fim. Abraão não teria conseguido receber a promessa dele se não tivesse crido até o fim. Nem Isaac e nem Jacó. Tudo aquilo que Deus faz por meio do seu povo, ele faz através das suas promessas. Ele promete e ele cumpre. Só que se as pessoas elas não persistem, se a gente não persiste naquilo que Deus entregou pra gente, isso tudo é vão, porque Deus não consegue operar num coração dúbio. A Bíblia fala que o quebrantado Deus não despreza, mas se o nosso coração não está quebrantado e verdadeiramente humilhado diante do Senhor, se em nós há incredulidade, Deus não consegue agir na nossa vida. Entende? Porque essas bênçãos não é porque Deus depende da nossa fé, mas é porque nós dependemos disso. Muita gente no mundo, por exemplo, acreditam as coisas que acontecem com eles, as coisas boas que acontecem com eles, como uma coisa do destino, como sorte. Eles chamam de sorte, né? Eles chamam de sorte, mas para crente não existe sorte. Para nós não existe sorte. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos dessa fé no Senhor, para que a gente não coloque as nossas expectativas, a nossa esperança na força do nosso próprio braço, mas sim nele. Amém?
Eu também queria ler com vocês rapidamente Salmos 37, 4 e 5. Se você quiser ler junto comigo, pausa o vídeo e abre em Salmos 37, 4 e 5. Fala assim: Deleita-se também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O que é tudo para você hoje? Quais são as coisas que você tem sonhado? Quais são as coisas que você olha para sua vida e você pensa assim: caramba, eu acho que Deus não se lembra de que eu orei isso no passado. Deus não se esquece. Lembra sempre disso, Deus não se esquece de nada. Até uma oração que você fez quando criança para Ele tem o mesmo valor, porque Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu futuro. Então o que eu tenho para te falar nessa tarde, meu irmão, é não se esqueça, porque Deus não se esquece. Não seja como muitos que estavam no mundo, que estavam na igreja, né? Quer dizer, e foram para o mundo. Pessoas que se afastaram do Senhor, pessoas que pensaram que Deus não ligava para elas e por isso se afastaram. Lembra da parábola do semeador, das sementes que foram devoradas pelos pássaros? Ou até mesmo das sementes que, por causa das pedras, elas não encontraram raiz? Essa é a vida de muita gente que se separa do caminho do Senhor. Essas pessoas, infelizmente, elas têm dúvidas, elas têm incredulidade no seu coração. Essa incredulidade faz com que elas não recebam o melhor de Deus. E por causa disso elas se afastam, por causa disso elas voltam às velhas práticas do mundo. Aquele coração transformado, a pessoa joga fora, ela volta a viver com um coração de pedra. E assim ela perde não somente as promessas que Deus tinha para a vida dela aqui nesse mundo, como também a salvação no porvir. E é isso que eu estou falando com vocês. Jovem, se você está me ouvindo isso, adolescente, toma cuidado com isso. Não deixe a incredulidade fazer parte do seu coração, amém? Então, entrega a Deus as coisas que tem na sua vida. Deleita-te também no caminho do Senhor. E Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Toma cuidado com o problema da incredulidade. Experimente a paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala sobre essa paz que excede todo entendimento, mas essa paz que a Bíblia fala não é dependente das circunstâncias, ela é dependente do seu coração. Tudo o que o Senhor pede para transformar a sua vida agora são três coisas apenas: fidelidade, confiança e o uso adequado dos seus dons, o bom uso dos seus talentos. Porque talvez aquilo que você olhe hoje, você fala assim: nossa, mas eu tenho tão pouco para oferecer a Deus. Tudo que eu faço às vezes é ficar na porta da igreja servindo os irmãos, né, saudando os irmãos que chegam lá. Talvez eu ajude no voluntariado na igreja, talvez eu ajude a organizar as cadeiras. Faça aquilo que você pode com o que você tem agora. Deus faz um bom uso de todas as pessoas. E pode acreditar que até para as coisas, para as pessoas que ele chamou para coisas grandiosíssimas, como por exemplo aconteceu com Davi, Deus primeiro começou trabalhando ele nas coisas poucas, nas coisas pequenas, ser um pastor de ovelhas que fosse. E talvez você hoje em dia seja esse pastor de ovelhas, talvez você seja essa pessoa que na sua igreja, na sua casa, você seja uma pessoa que seja considerada de pouca importância. Talvez seja uma pessoa que não exerça algo grandioso, algo que seja vista de todos. Não se incomode com isso, porque Deus não se incomoda com isso. O próprio Senhor Jesus Cristo só começou seu ministério aos 30 anos de idade. Antes disso, ninguém conhecia ele. Não da maneira como a gente vê escrito nos evangelhos. Tudo aquilo que Jesus fez depois de ter 30 anos de idade. Mas Deus não quer esperar que você tenha 30 anos de idade para que você faça isso. Jesus fez aquilo por ocasião de profecias e para cumprir aquilo que a palavra tinha dito. Deus quer usar você agora e onde você está. E para isso, Ele requer que você confie nele e creia que isso que Ele está te dando agora, os dons e talentos que você tem agora, já são suficientes para a obra dele. O que o Senhor quer não é que o seu primeiro passo seja converter o mundo inteiro para Ele. Não é assim que isso funciona. O que Ele quer é que primeiro seu coração seja convertido e você se transforme numa pessoa que pode ser usada de maneira mais profunda por Ele. E para isso Ele vai usar as pequenas coisas, os pequenos dons e talentos. Você lembra que na parábola dos dons, aquele que tinha 5 e fez aquilo que era certo recebeu outros 5? E aquele que tinha 2 fez o que era certo e recebeu outros 2? Deus não se incomoda com a quantidade, porque o reino do céu ele não é medido pela quantidade, ele é medido pela fidelidade. E é isso que eu tenho para falar com você nessa tarde. Seja fiel a Deus e você vai ver a fidelidade dele no seu coração, na sua vida. Não porque ele depende de você para ser fiel. Não. Mas é porque quando a gente é fiel a Deus e a gente crê nele, as portas dos nossos olhos espirituais se abrem. E assim a gente consegue enxergar realmente a intervenção de Deus na nossa vida e aquilo que ele quer fazer em nós. Amém? Deixa eu fazer uma oração por vocês. Feche seus olhos. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que está, ó Pai, vendo esse vídeo, que está ouvindo a minha voz agora nesse momento.
Peço, Pai, para que o Senhor abençoe, Senhor Pai, arranque, Senhor Pai, toda a ansiedade no coração dessa pessoa, que venha descansar na santa e gloriosa paz do Senhor. Eu oro para que a tua bênção, Senhor Pai, esteja sobre a vida desse teu servo, dessa tua serva. E, em nome de Jesus, cuide da sua mente e do seu coração. Seja qual for o problema que esteja passando, seja qual for a dificuldade, que, em nome de Jesus, o Espírito Santo venha visitar essa casa, essa família nesse momento. E venha transformar e fazer novas todas as coisas. Que essa pessoa venha aprender a confiar em Ti. Em nome de Jesus, venha vencer todas as barreiras da incredulidade. Que não venha se sentir um rejeitado, porque ela não é rejeitada, ele não é rejeitado. Em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para sermos seus filhos. E assim nós somos, Pai, pelo teu sangue que nos comprou. E o Senhor, Pai, tem um destino futuro maravilhoso para nós, Pai. Que nós não venhamos ouvir, Senhor Pai, aquilo que diz o mundo, aquilo que diz, ó Pai, as mídias, os jornais, as notícias, porque o nosso futuro ele depende do Senhor e do Senhor somente. Nunca dependeu das coisas lá de fora. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Obrigado por ter aberto e visto mais esse vídeo. Eu sou o Arthur. Se quiser, olhe os outros vídeos do canal, tem mais vídeos aí para vocês. E eu vou voltar a fazer vídeo agora, como eu falei, eu estava há um ano já sem fazer vídeo. Muito obrigado por tudo. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau.